Agora a gente chega nas perguntas. Alguma dúvida até agora? Bom, por mim tranquilo, não sei o pessoal. Estão dormindo, pessoal? Acorda aí. Acorda. Tranquilo. Acorda. Tá. Perguntas. Eu vou pegar aqui minha cola, porque eu escrevi qual era a resposta, porque essas perguntas me confundem. Eu precisava de uma cola com as respostas aqui. O volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar aliviar os efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito às crianças, o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência, e a natureza das notícias exibidas na televisão. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? Qual resposta vocês acham que é? A. Porque elas codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio das observações. B. Porque elas adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de interação social. C. Porque elas interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica. D. Porque elas observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito. Ou E. Porque elas aprendem modelos de sociedade pautados na observância da lei. Chutem aí, escrevam aí o que vocês acham que é. Caso alguém queira chutar. Senão eu vou passar para a resposta. Bom, vou passar para a resposta, então. Peraí, não passo para a resposta, não. Tá. Pensem aí, então. Um pouco. Tá. Acabei de ler o texto, agora eu vou ler essa questão. Peraí. Tá. Ok, pensem aí. Mais um minutinho. É a A ou é a B? Vou passar para as respostas. A resposta é C. Eu fiquei confusa. Nossa, eu tinha eliminado a C. Então, eu achava que era... A primeira vez que eu li, eu fiquei em dúvida entre A e C. Por que não é A? Porque aqui está falando que elas codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação. E no texto não está falando de programa infantil. Tá falando do crime, da violência e da natureza das notícias exibidas na televisão. Então, por isso que não é a porque não tá falando dos programas infantis propriamente dito, quando você lê o texto. Ele tá falando que as crianças estão na frente da televisão, mas não tá falando que eles estão assistindo, assim, um programa específico infantil. Não, tá falando que eles têm acesso a esses tópicos de impacto na televisão, que são o âmbito de crime e da violência, e a natureza das notícias que são exibidas na televisão. A B, por que não é? Porque elas não estão tendo interação social. Elas estão só vendo televisão. Então, ela está adquirindo conhecimento variados que incentivam o processo da interação social. Ela não está adquirindo conhecimento variado que vai incentivar no processo da interação social. Porque o que ela está recebendo é imagem de crime, imagem de violência, e isso não vai auxiliar no processo da interação social. Não tem interação social no que ela está vendo ali. Aliás, tem, mas não uma interação social benéfica, vamos pensar assim. Então,
Isso não Eu vai. sou muito linda. Nossa, olha, eu acertei. Então, isso não vai ser esse. Por que é a C? Porque ela vai interiorizar esses padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica. Ou seja, as crianças não têm uma visão crítica. Elas vão ver as pessoas atirando na TV e elas vão falar, legal, arma, piu-piu. Porque na cabeça delas é aquilo ali. Se elas têm muito acesso a uma informação, elas não vão ter uma visão crítica para aquela. Então, mais uma vez, ele não está adquirindo um conhecimento, ele está internalizando um comportamento. Por isso que tem essa diferença entre a B e a C ali. A D está escrito, observam formas de convivência sociais baseadas na tolerância do respeito. Não, porque está falando de violência. E aí, apreendem modelos de sociedade pautados na observância das leis. Não tem lei, porque, de novo, está falando de crime. Então, por isso que é a C. Alguém ficou com dúvida porque é a C? Não? Next. Não, agora que tá explicadinho, tá tudo certo. Next. Texto 1. Eu errei essa pergunta no Enem, então eu tenho raiva dela, então eu coloquei aqui. Texto 1 é essa imagem de um cara fazendo um violão, um cavaquinho, sei lá o que ele tá fazendo. E o texto 2 fala, a eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se identifica como A. Artefatos sagrados, B. Heranças materiais, C. Objetos arqueológicos, D. Peças comercializáveis ou E. Conhecimentos tradicionais. Qual vocês acham que é? Eu tenho ódio dessa pergunta. Só isso que eu queria dizer mesmo. Eu chuto na B também. Heranças materiais, porque um violão é uma coisa velha. Então, na minha cabeça também era, foi o que eu coloquei no Enem, mas não é a B. Nossa. Eu errei essa questão e eu tenho raiva dela até hoje. Por quê? Porque eu olhei e eu falei, herança material? O cara tá fazendo um violão, é uma herança material. Mas não. É um conhecimento tradicional, porque tá falando no texto aqui, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio identitário. Ou seja, eles estão vendo essas imagens para que eles adquiram esses conhecimentos tradicionais para que eles possam estar fazendo. Então, não é a herança material, não é uma coisa que já está feita que ele vai ter na mão dele. Por isso não é uma herança material. É um conhecimento tradicional. Seria uma herança imaterial, porque é uma coisa que você não consegue pegar, você não consegue pegar o conhecimento. Então, é essa herança dos conhecimentos tradicionais, por isso que é a E. Eu acho que é meio óbvio porque que a A e a C não são, porque não é um objeto arqueológico, não é um artefato sagrado. E a E, porque sim, ela pode ser comercializável, mas não é disso que está falando no texto. Então você excluiria essa. Mas eu também coloquei B e também fiquei surpresa que não era B. E eu demorei para entender porque não era B, mas é porque fala disso no texto. Fala que eles vão observar utilizando as leis do Estado e tendo apoio de especialistas, as imagens, para que eles possam adquirir o conhecimento e fazer. E como você pode ver na imagem, quando você vê na imagem, o negócio não está pronto, ele ainda está fazendo. Por isso que não é uma herança material. Faz sentido? Sim. Eu odeio essa questão. A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. A relação entre a ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É necessário uma ética renovada que se construa a partir da natureza dos valores sociais
para organizar também uma nova prática política. Aí a pergunta fala: o século XX, também, deixa eu abrir aqui. O século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Sob esse enfoque e a partir do texto, a ética pode ser a instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. B, mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso. C, meio para resolver os conflitos sociais no cenário de globalização, pois a partir do entendimento do que é efetivamente ética, a política internacional se realiza. D, parâmetro para assegurar o exercício político primando pelos interesses e ação privada dos cidadãos. E E, aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação com outras sociedades. Eu errei essa também. Só que eu errei ontem, na hora que eu tava fazendo o coisa. Pensem aí. Certo. Alguém mais tem algum chute? Não, vou passar para a resposta. A resposta é B. Eu, como muito boa internacionalista, eu olhei a C e falei, é isso mesmo, globalização falou certinho. Mas não é. Por que não é A? Instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. O que pega nessa é os valores coletivos. Valores coletivos é referente à moral, não à ética. A ética é um valor individual. A moral é um valor coletivo. Então, por isso que não é a A. A B é um mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso. Algum filósofo falava isso. Eu não lembro quem era, deixa eu ver. E eu acho que eles tiraram daí. Eu quis colocar porque eu achei essa questão muito nada a ver. Eu não colocaria. Maria Júlia, dá licença. Tá errado. Tá errado, não é essa? Não, eu pesquisei aqui no Google, educação.globo.com, é a letra A. Instrumento de garantia da cidadania. Muito bem, que no site que eu peguei estava errado. Muito bem, site burro. A resposta é A, então. Por que é A? Não sei. Porque se é valores coletivos, não é ética. Eu não colocaria A. Deixa eu ver por que é A. Segundo aqui... Então, vamos ver por que é A. Vamos entender junto como que é A. Porque o site que eu vi estava escrito B. Eu peguei B. Que é da onde eu peguei as questões. Até achei estranho, mas falei, o site não tá errado, né? Tá no educação.globo.com, ó. Não, de boa. É que eu peguei de um outro. Eu peguei de um outro. Braille. Não, nem sei qual que foi. Eu entrei nesse que você entrou. Foi um outro que eu peguei. Foi um que eu tirei os prints inteiros, assim. Nem sei. Enfim, vamos ver por que é A. Vamos na B. Por que não é A? B. Mecanismo de criação de direitos humanos porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso. Não, isso daqui depende do filósofo. Então, por isso que eu achei que estava errado lá ontem. Achei estranho, mas coloquei, porque é o que estava no site. Falei, nem é meio doido, né? Quem sabe? C. Meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a partir do entendimento do que é efetivamente a ética, a política internacional se realiza. Por que não é essa? Porque a moral influencia a ética, e a moral não é igual em todos os lugares. Então, mesmo que você entenda efetivamente o que é ética, você ainda vai ter dificuldade em resolver a globalização e solucionar conflitos, porque a ética vem por meio da moral. E a moral não é igual em todos os lugares. Pelo menos essa é a minha interpretação, porque a C está errada. A D. Parâmetros para assegurar o exercício político primando pelos interesses e ação privada do cidadão. Não, porque a ética vai além
da política. Tá falando da política no texto, mas a ética vai além da política. Eu acho que por isso que não é essa. Aí, aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação a outras sociedades. Não é um valor universal, porque cada um tem a ética própria e que vem da sua moral, que também é de um lugar. Então, instrumentos de garantia da cidadania. Sim, era a que eu achei que era também. Eu fiquei em dúvida entre a A e a C ontem. Porque através dela, os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com os valores coletivos. Sim, porque, de novo, é o que é o oposto do que eu achei. A ética vem da moral. Foi o que eu tinha achado ontem. A ética vem da moral. Então, por isso que você vai pensar conforme os valores coletivos. Você vai usar os valores coletivos para tomar sua decisão. Então, esse é um instrumento de garantia da cidadania. É só fazer o pensamento inverso do que eu tinha pensado. Mas valeu, porque ontem eu achei estranho, mas eu falei, o site não está errado. Ô Maria, deixa eu falar um pouquinho. Eu acho que essa tá certa também, porque a ética, ela anda junto, né, com a cidadania. Sim. E aí esses valores coletivos, eles estão diretamente ligados, né, a essa ética. Sim. Eu tinha pensado nisso na hora que então, ontem, quando eu li, eu fiquei entre A e C. Aí eu falei, tá, é A, chutei A. Aí, falou, não, é B. Daí eu, tá bom, é B. Mas não, é A, então eu vou arrumar isso aqui depois, aí depois vocês arrumam, tá? Só pra vocês saberem que é A. Não a C, eu vou arrumar e aí eu coloco certo no slide. Desculpa aí, galera.